E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje então quero compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras do mês de dezembro, tá? Ainda de 2020. Então assim, eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, né? Mas nunca é tarde, então é isso. Então, gente, dezembro pra mim é sempre um mês muito corrido, um mês assim de correria total mesmo na minha vida, toda a minha rotina muda. Então, mesmo assim, eu acho que eu consegui aproveitar um pouquinho das minhas leituras, tá? Então, nós vamos bater um papo aqui hoje sobre tudo que eu li, né, em dezembro. E assim, eu espero que vocês gostem. Não deixe de dar um joinha aí pra mim, pra ajudar o vídeo. E se inscrever no canal se você, por acaso, ainda não é inscrito neste canal. Venha fazer parte dessa comunidade neste ano de 2021. Vamos caminhar junto? Me segue também lá no Instagram, ele vai estar aqui na descrição. Vai estar aparecendo aí também em algum lugar aqui da tela. Então, eu comecei o mês de dezembro lendo um clássico, né, da literatura nacional, que é esse livro aqui do José Lins do Rego, que se chama Menino de Engenho. E assim, eu ainda não sei por que eu não tinha lido esse livro antes, tá? É um clássico sensacional que vai explorar um pouquinho aí da nossa agricultura, das fazendas, né, dos escravos. Se eu não me engano, esse aqui é o romance de estreia do autor, tá? Junto a ele tem outros livros aí que eu também fiquei muito interessado e eu quero conhecer logo. Mas esse livro aqui, gente, é De Se Apaixonar. É um livro assim que ele vai explorar períodos, sabe? Períodos assim que marcaram a nossa história, né, brasileira, marcaram os grandes ranchos, a vida dos escravos, dos fazendeiros e também dos grandes engenhos também, sabe? A história que ela é narrada em primeira pessoa e nós vamos acompanhar a história aqui, né, através da perspectiva do Carlinhos, que ainda é uma criança quando ele presencia a morte, né, da mãe dele, que em uma situação que o pai dele acaba matando a mãe dele. E o pai dele fica preso e o Carlinhos ele vai morar num engenho, né, numa fazenda, juntamente com o tio dele, sabe, e alguns outros parentes e tal. E assim, é uma história muito sensível, porque através desse livro a gente meio que retrocede no tempo, você volta no tempo e conhece momentos e períodos assim muito importantes. Períodos estes onde ainda se usava a expressão sinhá, né, quando as escravas se referiam às suas senhoras, onde as escravas para nada mais serviam a não ser como um objeto sexual, né, dos capatazes, dos senhores da fazenda, também para cuidar, né, de todo o serviço doméstico de uma casa, de uma grande fazenda, para cozinhar, para limpar, enfim. É um livro assim que faz a gente voltar no tempo mesmo e pegar esses períodos, né, para muitos que nasceram assim em uma época, né, bem diferente dessa. Mas que também historicamente conhece, né, tudo que aconteceu e tal. Então assim, é uma escrita sensível, uma escrita poética, sabe, ao mesmo tempo. Esse foi o meu primeiro contato aqui com essa obra aqui do autor, do José Lins do Rego. Então aqui é uma história muito sensível, que a gente vai conhecer então a trajetória do Carlinhos, que é um garoto que vai precisar superar, aprender a superar a perda, né, da mãe, e ele aos poucos vai meio que se entregar ao abraço, ao aconchego da tia dele, né, que tinha ele por filho aqui na história. Enfim, para quem gosta de uma prosa poética, uma prosa que vai traçar toda a nossa ambientação histórica, vai gostar desse livro aqui, eu tenho certeza. Enfim, eu adorei esse livro. O segundo livro que eu li no mês de dezembro é O Artista da Faca, do Irvine Welsh, acho que é assim que se fala o nome dele. E esse daqui, gente, ele é um thriller e que eu coloquei muitas expectativas nesse livro, porque eu não sei, eu acho que eu ainda sou daquele tipo de leitor que é meio que atraído pela capa, sabe? Eu olho para uma capa e falo assim, eu acho que eu vou gostar desse livro, acho que não. E com isso daqui não foi diferente, eu fui meio que atraído pela capa mesmo, não sei, essa capa me chamou a atenção e eu gosto de thriller e tal. E o livro aqui ele vai contar então a história do Francis Belch, que é o nome aqui do personagem, e ele é meio que um artista, ele faz esculturas, eu acho que é esculturas, eu já nem lembro mais, gente. Enfim, é um homem que ele teve assim um passado bem comprometedor, sabe, um passado assim de uma vida bem promíscua mesmo, né, um homem que já foi preso, ele já cometeu algumas coisas, né, no passado dele, inclusive assassinato e tal. Passa-se um tempo e ele decide mudar de vida e ele se casa, ele tem duas filhas e tal, e a esposa dele assim decidiu dar uma chance para ele. E ela ama muito ele. O Francis ele vai ter que viajar, né, para a terra onde ele cresceu, na verdade,
onde ele viveu boa parte da vida dele e onde ele teve também vários casos assim com várias mulheres e tal. E ele parte, né, a chamado da irmã dele, que comunica a ele que o filho, um dos filhos dele havia morrido. Ele parte para essa cidade para tentar entender o que ocasionou a morte do filho dele, que ele não tinha assim muita relação, né, com esse filho. Como eu falei, que era um homem assim que dado a vários relacionamentos, então no passado dele ele teve vários filhos com mulheres diferentes, e aí ele vai descobrir, né, quem que matou e tal, o filho dele, e aí vai acontecer uma série de coisas, e aí ele se sente ameaçado por retornar a essa cidade onde ele tinha alguns relacionamentos ali com pessoas, né, pessoas do passado dele, mas enfim, vai acontecer uma série de coisas aqui. É um livro bem escrito, o personagem aqui ele tem uma personalidade bem original, bem construída, é um personagem muito bem construído, mas é um livro assim que no mais ele não me interessou muito, né? Apesar de eu ter realizado a leitura até o final, não foi um livro assim interessante para mim. Eu coloquei expectativas mesmo pelo que eu vi visualmente aqui e materializei talvez algo na minha cabeça, mas quando eu fui ter a experiência não foi assim um livro assim que me agradou. Mas é isso, gente, vida de leitor é experiências, sejam elas boas ou ruins, é experiências, né? Então, enfim, essas são as minhas impressões sobre esse livro. Se vocês conhecem esse autor, deixem nos comentários para eu saber, tá? Se vocês já leram alguma outra coisa dele, pode ser que eu leia algum outro livro dele e venha gostar, quem sabe. E o terceiro livro que eu li, gente, foi Uma Casa no Fundo do Lago, do Josh Malerman. E olha que essa cor que tá até combinando com a minha luzinha ali no fundo, hein? Tá bonito. Enfim, esse livro aqui, né, é um livro que não foi muito bem recebido aí pelos leitores, né? Depois do sucesso que fez Caixa de Pássaros, o Josh Malerman, ele foi soltando vários outros livros, né? Dentre eles esse daqui, Uma Casa no Fundo do Lago, O Piano Vermelho, tem também A Inspeção. E por último o Mallory, né, que daqui a pouco eu vou falar aqui para vocês. Enfim, Uma Casa no Fundo do Lago é um livro que ele divide opiniões. Muitas pessoas ficaram incomodadas porque o Josh Malerman ele não faz questão de responder algumas coisas aqui nesse livro, de fechar, né, algumas coisas aqui. O final é bem aberto. Algumas pessoas consideram esse livro assim um livro em que você não precisa de entender o final. Outras reclamam porque acham que deveria sim de ter uma resposta assim concreta sobre esse livro. Esse livro aqui eu acho que ele se enquadra mais, né, no estilo narrativo de uma novela, né, porque ele não é um conto, porque ele é um livro assim relativamente maior, né, do que um conto seria no caso. Ele tem aqui as suas, deixa eu confirmar, ele tem aqui as suas 158 páginas, então ele é maior do que um conto. E também ele é menor do que um romance, então acho que ele ficou meio que no meio termo aqui, né? Então acho que ele seria uma novela e tal que o autor escreveu. Enfim, esse livro aqui foi um livro que eu li assim numa sentada só. É um livro que me prendeu e dificilmente, gente, isso acontece comigo, tá? Dificilmente eu pego um livro assim e leio, tipo assim, 100 páginas disparado. Isso só acontece com alguns livros e no ano passado isso aconteceu com pouquíssimos livros, tá? E esse daqui foi um dos livros que provocou, sabe, que mexeu assim comigo, que me prendeu na história. Eu já falei aqui do Josh Malerman, saiu um vídeo recentemente aqui, onde eu fiz uma resenha do livro Mallory, né? E se por acaso você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui para vocês. O Josh Malerman, ele tem uma escrita que eu gosto muito. Ele cria um suspense muito incômodo e geralmente esses suspenses não precisa assim, de acontecer uma coisa muito inédita aqui no livro para esse suspense ocorrer. Trabalha com elementos simples, talvez é a forma de falar, talvez algum objeto, sabe, que está posicionado de uma forma que não deveria de estar e tal, como acontece aqui nesse livro. Então Josh Malerman, ele é sensível, sabe, nessa questão assim do suspense. Em Uma Casa no Fundo do Lago, nós vamos ter aqui dois jovens que eles começam a se conhecer e tal. Aqui na primeira situação aqui, um garoto chamado James, ele faz um convite, né, para uma jovem chamada Amélia, para passear com ele, né, para eles conversarem. É meio que aquela coisa assim de primeiro encontro mesmo. Então eles decidem passear de barcos, porque no lugar onde eles moram existem vários lagos que ficam um pouco que afastados assim da cidade. E tem um lago aqui que é conhecido como o Terceiro Lago, que é onde que eles vão descobrir
uma casa, né, no fundo do lago. Existe uma casa aqui, literalmente existe uma casa no fundo do lago. E essa casa é uma casa assim que tem muitos mistérios, né? Eles vão começar a explorar essa casa. Eles não sabem o porquê que ela está ali, obviamente. E na medida que eles vão explorando essa casa, eles mantêm esse segredo, né? Eles decidem não contar para ninguém sobre essa descoberta e tal, até mesmo porque ninguém iria entender. E eles também temiam o que poderia vir a acontecer se por acaso eles contassem, né, sobre a casa e tal. Eles precisam mergulhar para eles explorarem essa casa, então às vezes eles mergulham separadamente. Uma vez mergulha a Amélia sozinha para poder explorar alguma coisa. Então, às vezes, mergulha a Amélia sozinha para poder explorar alguma coisa da casa, e em seguida o James também mergulha. E às vezes eles também mergulham juntos, né, para que os dois pudessem explorar melhor aquela casa e tal. E na medida que eles vão explorando essa casa, na medida que eles vão descobrindo alguma coisa, também a relação deles, né, um romance aqui é meio que construído, e aí o romance deles meio que vão se aprofundando também na medida que eles vão conhecendo, né, vivendo essa adrenalina toda, essa descoberta e tal. E acontece que algumas coisas dentro dessa casa meio que não obedecem à lógica, né, à ordem natural das coisas. Eles vão começar a perceber na medida que eles mergulham que alguns objetos permanecem às vezes imóveis, né, ali debaixo d'água, como por exemplo um copo sobre a mesa, né. Eles vão perceber que aquele copo, mesmo assim com as ondas das águas ali que estão correndo embaixo d'água, aquele objeto simplesmente não se move. Então eles vão perceber também que vários objetos dentro da casa meio que desafiam a lei da gravidade. Enfim, é um livro que ele tem as suas ressalvas, tá? Realmente aqui tem algumas coisas que eu acho que o Josh Malerman trabalhou assim muito rápido, não se aprofundou muito. Como por exemplo os equipamentos, né, que eles encontram para poder mergulhar, a experiência deles assim com relação ao mergulho, isso não é bem explicado aqui, então passa aquela ideia de que simplesmente as coisas ocorreram assim muito rápido e tal. Mas no mais, gente, é um livro assim que ele é muito incômodo. Eu assim adorei o suspense. Eu não conseguia largar esse livro. Eu li ele muito, muito rápido mesmo e tal. Eu comecei a ler ele numa noite, por volta de 10 horas da noite. E eu li 100 páginas assim disparado, e no dia seguinte eu li as 50 e poucas páginas que faltavam. Então assim, eu li super rápido. Mas eu li não só porque é um livro curto, mas é porque é um livro assim que cada página que me prendia, me deixava assim preso mesmo, embasbacado em algumas coisas. No mais, assim, com algumas ressalvas, eu gostei do livro, achei um livro assim com uma premissa interessante. Eu acho assim que o autor poderia ter explicado algumas coisas aqui melhor e tal, mas eu gostei, e é isso. Outro livro que eu li também em dezembro foi Conversas entre Amigos, da Sally Rooney. Esse livro aqui ele é da mesma autora, né, que escreveu o livro lá que se chama Pessoas Normais. Deixa eu me fugir daqui da memória. Pessoas Normais foi um livro assim bem hypadozinho, tá? Muitas pessoas gostaram dessa autora. Eu ainda não li Pessoas Normais, então eu não posso falar, né, sobre. Mas eu tive a minha experiência com esse livro aqui. E assim, é um livro ok, né? Não é um livro assim que ele me surpreendeu em nada aqui, apesar de que é um livro que ele vai trabalhar com algumas problemáticas, coisas relacionadas à política, a gênero, a sexualidade. É um livro que eu dei muitas gargalhadas, porque tem alguns momentos aqui bem cômicos mesmo, sabe? Eu acho que a personagem aqui, apesar de que alguns momentos aqui é bem sério, mas assim, a personagem ela faz algumas coisas que provoca riso, sabe? Então assim, eu me lembro de ter dado muitas gargalhadas em alguns momentos aqui. E é um livro que ele vai trabalhar com relacionamentos abertos, né, onde um casal assim se permite ter outros parceiros e tal. Não, é uma coisa que eu confesso que me deixa um pouco incomodado, sabe, em alguns livros. Mas assim, esse não é o fator assim, principal que me incomodou nesse livro. Eu acho que os argumentos das personagens, as problemáticas que elas levantam aqui nesse livro, são problemáticas assim sem resposta, são umas coisas meio que chatas e tal, que parecem mais assim que elas querem demonstrar intelectualidade, enfim. Umas coisas que eu achei que é chato, entendeu? E também é um livro que ele vai levantar várias questões sociais mesmo, familiares, relacionamentos,
A personagem aqui também ela tem meio que um problema, onde ela meio que em situações onde ela se sente muito exposta, muito constrangida, ou talvez assim com a autoestima lá embaixo, ela meio que se automutila, então ela se corta, ela se fere, né? O tempo todo ela tá fazendo alguma coisa para ferir ela mesma, fisicamente que eu falo e tal. Ele também não tem aquele final assim que explica tudo, que todo mundo viveu felizes para sempre e tal. Mas eu não sei, eu acho que eu dei 3 estrelas para esse livro, sim, 3 estrelas e é isso. E também, gente, li aqui, né, essa belezura desse livro, que é Mallory, do Josh Malerman. Eu gravei uma resenha, então eu vou deixar aqui nos cards, né, para vocês assistirem, então não vou falar muita coisa aqui. A única coisa que eu tenho a falar desse livro é que ele é puro surto, é um livro assim que eu gostei muito. Todo mundo fica meio que com o pé atrás, né, quando se trata de sequência de livros, no caso. Assim, quando você lê esse livro, você entende que era necessário que tivesse essa continuação. O autor aqui não perde em nada, muito pelo contrário, ele supera o primeiro livro. Então, quando se trata de continuação de livro, quando as coisas são meio que bem encaixadas, são correspondidas, e quando supera o primeiro livro, eu acho que vale super a pena. Então, assim, super favoritei, 5 estrelas, é claro, porque o Josh Malerman aqui, ele sambou na cara da sociedade. Então, eu adorei esse livro e é isso aí. E o único livro, gente, que eu não consegui concluir, tá? É esse clássico aqui, que se chama O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro aqui, ele é um clássico. Como eu já falei em alguns dos vídeos aqui, eu meio que demoro um pouquinho para ler clássico. No entanto, eu comecei a ler no finalzinho de dezembro. Porém, eu parei por causa da minha rotina mesmo, fiquei muito atarefado e eu deixei ele para ler no próximo ano, no caso, né, neste ano de 2021. Faltam aproximadamente, gente, umas 200 páginas para eu terminar, ele tem umas 500 e pouquinho. Então, eu li a metade dele no finalzinho de dezembro do ano passado e eu pretendo finalizar essa leitura aqui em janeiro. Então, com certeza, ele vai entrar para minha lista de resumo dos livros lidos, né, no mês de janeiro deste ano. Então, mais para frente, eu vou falar mais sobre esse livro aqui para vocês, ok? Bom, gente, então é isso. Essas foram as minhas leituras, né, de dezembro de 2020. Então, assim, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, me conta o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não e tal. E se inscreva nesse canal. Muito obrigado por ter me assistido. Um grande abraço e até a próxima.